Boa noite, Sem Tabus está no ar e eu aqui novamente com você, te recebendo e sendo recebida aí em sua casa, onde você estiver nos acompanhando aqui pela TV Novo Tempo, ou pela rede de rádio, ou pela internet. Obrigada por seu carinho, por sua audiência, muito bom tê-lo aqui sempre com a gente. Hoje nós vamos falar novamente de sexualidade, saúde e sexualidade. E um tema que eu não tratei ainda aqui. A gente sempre trabalha com temas que tem uma demanda maior no atendimento às suas queixas, às suas necessidades, aquilo que a gente considera mais pertinente dentro do espectro da sexualidade. Só que sempre tem mais, sempre tem o que aprender. E então nós vamos falar hoje do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, a partir do que já está estudado sobre o seguinte tema. Você já parou para pensar ou sabe que a poluição que a gente lida com ela nas grandes cidades ou já nas pequenas cidades, tem influência direta sobre a nossa sexualidade, sobre a reprodução humana, sobre a saúde em todos os aspectos, mas especialmente aqui nós vamos falar sobre a saúde sexual e a poluição. Você pode pensar, mas esse assunto é muito simples, é grave e esse tema é um tema muito, muito especial, porque muitas vezes aqui nós trabalhamos com as diversas situações, as diversas causas que possibilitam alguma dificuldade, algum conflito que está deixando pendente a vida sexual e nós não incluímos ainda esse aspecto da saúde por esse prisma, poluição e sexualidade. Tem tudo a ver e eu não sabia, por isso eu decidi trazer aqui com você. Vamos conversar sobre isso com uma biomédica e a doutora Paula vai conversar com a gente a respeito disso e eu quero sempre ter aqui o seu feedback. O que você está sentindo a respeito do programa, que resposta encontra aí na sua vida, no seu coração, que entendimento produz em você e no convívio com essa temática toda da sexualidade. Escreve pra gente, compartilha, curte os nossos posts, curte a nossa página, nos segue nas redes sociais. O nosso endereço no Instagram é Sem Tabus NT, Sem Tabus NT, e o nosso contato no Face é facebook.com/semtabus.nt. Combinado assim? Doutora Paula, bem-vinda. Primeira vez aqui no nosso programa e eu fico feliz por isso. Ok, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por esta oportunidade. Eu sei que muitas pessoas não têm noção de fato o que está acontecendo por trás, né? De tantas coisas que nós estamos vendo na televisão, do rádio, TV, né? E às vezes a gente vai só lendo e não para analisar a dimensão de certos problemas como o da poluição. Né? Mas esse é um tema novo, assim, para o público geral, para o público maior, eu acho que é um tema que ainda não é tão discutido. Isso é verdade. O que realmente estava acontecendo antes era o seguinte, tinha as informações, mas muitas vezes a maneira de passar que não estava sendo correta. Né? Então agora está se tentando fazer um trabalho onde você possa transmitir essas informações de uma forma mais simples, mais prática, para que as pessoas possam incorporar isso dentro do seu próprio estilo de vida. Né? Uma coisa que é interessante é que eu tenho um chefe que ele é apaixonado pelo que ele faz. Né? Ele é um médico cientista, o doutor professor Paulo Saldiva, né? E ele tem feito um trabalho há mais de 20 anos a respeito da poluição em São Paulo e em vários países do mundo. Ele tem feito estudos em parcerias, inclusive com a própria Faculdade de Saúde Pública da Harvard. Ele é professor convidado lá e tem sido feito uns trabalhos e tem constatado muitos dados que são interessantes, que é o que nós vamos discutir hoje, né? A Faculdade de Medicina da USP, ela tem um grupo, né, que faz um trabalho dentro do Laboratório de Poluição Atmosférica e tem feito um trabalho tanto com humanos quanto com a parte experimental, ou seja, com animais. Né? Esses animais são ratos e camundongos que eu vou falar aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase que ele sempre gosta de falar quando ele vai ministrar alguma palestra. E a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei apaixonada, né? Onde ele fala o seguinte:
Quando eu olho para a cidade de São Paulo, eu enxergo como um indivíduo, né? Não apenas uma cidade cheia de prédios, né? Eu enxergo como um indivíduo, onde cada bairro representa um órgão e cada pessoa representa uma célula. Então, assim, e hoje, reproduzindo essa fala dele, eu até posso imaginar da seguinte forma: olhando para o Brasil, né, como um país, né, a gente deve enxergar como um indivíduo, onde cada estado, né, possa representar ali cada órgão, mas cada pessoa possa representar uma célula. Né? O problema da poluição atmosférica, ela não se restringe apenas à cidade de São Paulo. Porque às vezes quando fala de poluição atmosférica só imaginam os carros, e não é verdade. Né? A questão da poluição atmosférica hoje está sendo, infelizmente, gerida tanto nas cidades grandes como São Paulo, Recife, Salvador e outras cidades do nosso país, como também nos interiores, né? Cidades que são cortadas por grandes rodovias, né? Jacareí não está livre disso, mas tem uma grande vantagem, porque vocês ainda têm uma grande parte com vegetação, então ainda tem essa parte que acaba ganhando, vamos dizer assim, né? Tem um ganho nessa parte. Temos também as questões das plantações, né, de grandes escalas. Estados como Mato Grosso, né, o interior de São Paulo, nós temos enfrentado o problema da poluição. E isso tem impactado a saúde humana e também dos seres vivos de maneira geral. Né? Para começar, eu gostaria de pontuar algumas questões assim que já foram abordadas de uma maneira mais prática, que seriam as doenças respiratórias, né, que isso já é de conhecimento da maior parte da população. Também a questão das doenças cardiorrespiratórias, no caso, que a gente também já tem ouvido bastante a respeito disso também, mas ninguém parou para analisar quais são os prejuízos que trazem para a nossa parte da sexualidade. Exato, é isso que eu digo, que é um tema, uma abordagem nova, que me atraiu muito, inclusive, e eu fiquei assim trabalhando com a Paula e dizendo da preocupação em tornar justamente esse tema de maneira fácil de entender, porque ela me surpreendeu. Eu nunca tinha lido, porque as informações vêm sempre noutra vertente, noutra direção, mas respectivamente à sexualidade, me fez pensar muito. Quer dizer assim, que além do ar que eu respiro, tudo que me acontece à volta tem a ver com a minha saúde sexual e eu nem me dou conta. Então, eu estou muito contente com sua presença, com essa possibilidade de aprender. Então, hoje não é aquele tema assim, especialmente sexual, com as dicas da prática sexual. Você sabe que a gente varia bastante aqui os temas para o programa se tornar atrativo, dinâmico, diferente, dentro dessa proposta que nós temos aqui, que é sempre a partir do conhecimento para a vivência, e se não for assim, não tem como funcionar de maneira adequada, não é? Então, o Sem Tabus é um programa educativo, ele ensina, ele faz um trabalho eu chamaria de uma prestação de serviço. Então, hoje será dessa maneira também. Imagina que uma queimada perto da tua casa pode repercutir na tua saúde sexual. A via que cruza a tua cidade, a via que passa perto da tua casa, que traz uma série de situações abordadas de outra maneira, mas nunca entendida como tendo uma repercussão na vida sexual sua, da sua família, enfim, de todos nós. Esse é o tema de hoje, então, tá? Alguma pergunta? Já te disse como nos encontrar, facebook.com/semtabus.nt. Doutora Paula. Então, tá bom. Nessa primeira parte, né, eu vou falar a respeito da diferença entre a poluição que vem dos carros, vamos dizer assim, e das queimadas. Aí depois, na segunda parte, eu vou pontuar quais são os prejuízos que são causados, tanto na sexualidade masculina quanto feminina. E aí vem a parte do sistema reprodutor feminino de uma maneira geral. Da sua praticidade, bem didática. Mais prático para vocês entenderem. Então, assim, falando-se da queimada, quais são os maiores prejuízos? São as partículas. Quando tem a queimada, aqueles foliges pretos, né, que é um pó preto, ele toma de conta do nosso ar e acaba sendo levado, inclusive, para outras cidades próximas. Né? Por exemplo, eu morei na cidade de Botucatu por 3 anos e aquela região, a maior parte daquela região ali tem plantações de cana. Então, por um bom tempo, os produtores, né, de álcool e açúcar, eles tinham o procedimento, né, para poder cortar a cana. Antes de cortar a cana, tinha que queimar.
Então, o que acontecia? Aqueles folígeos acabavam sendo espalhados e a população sofria com a questão das doenças respiratórias e tudo mais. E aí, o que acontece? Quando você inala, grande parte daquelas partículas, ela acaba ficando retida no seu nariz, porque a gente tem pelinhos ali, que é o filtro, né? Mas outra parte dessa partícula, ela acaba sendo infiltrada até dentro do nosso pulmão. Como no pulmão você tem uma grande quantidade de sangue, ela acaba sendo lançada na corrente sanguínea e acaba sendo alojada, né, em várias partes do nosso corpo, né? Então, por isso que depois ela traz esse prejuízo. Por quê? Dentro dessas partículas existem compostos que são químicos, né? E esses compostos, eles acabam prejudicando o funcionamento do nosso corpo, porque ele é um corpo estranho para nós. Né? À medida que isso vai sendo, e a questão dos compostos químicos é o seguinte, ela vai promover reações químicas, então promovendo essa reação química, automaticamente os efeitos são deletérios. Né? Grande parte desses efeitos são deletérios. Né? O que seriam esses efeitos deletérios? Ela acaba prejudicando o funcionamento de uma célula, de uma via, e aí consequentemente, isso acaba não conseguindo fazer com que o corpo tenha a resposta que seria o necessário. Um deles, né, com relação a isso, é a irritação ocular, por exemplo, né? Acaba, nessa região ocular, as pessoas têm a sensação de que está com conjuntivite, e não é conjuntivite, né? São esses resíduos que estão nessa região ocular. Na parte respiratória, causa muita tosse, né? Mas você não consegue expelir toda aquela sujeira que acabou sendo deglutido ou então inspirado, enfim, né, sido inalado. Então acaba, infelizmente, esses resíduos ficando ali por muito tempo, porque às vezes você não fica só um dia inalando isso, fica por muito tempo, né? E aí, consequentemente, um dos compostos da queimada que faz muito mal à nossa saúde, que depois eu vou entrar nessa parte da reprodução e vou falar um pouquinho sobre isso, é a questão do monóxido de carbono. Entendeu? E o monóxido de carbono, o grande prejuízo é que ele acaba prejudicando as hemoglobinas. E as hemoglobinas, ela que transporta oxigênio para o nosso, dentro do nosso corpo. Quando você tem esse comprometimento, automaticamente você começa a ter alguns prejuízos na região do cérebro, periferia do corpo como as mãos, pernas, né? Aí vem a parte de circulação de maneira geral, né? E aí uma outra coisa também que é interessante com relação às queimadas é que os trabalhadores que têm esse contato com a cana também, né, que são aquelas pessoas, ou que seria a maior parte são masculinos, né, eles acabam inalando por muito tempo e depois eles têm problemas muito sérios pulmonares que têm a sensação de que tem a tuberculose. Não é a tuberculose, mas ela traz sérios prejuízos de maneira que às vezes essa pessoa no futuro fica impossibilitada de começar a executar alguma atividade. Né? E aí, infelizmente, esses trabalhadores, muitos deles ficam afastados para o resto da vida, né? Acaba não sendo mais absorvido pelo mercado, né? Porque começa a ter uma série de problemas, né, que acaba impossibilitando dele realmente executar as funções que deveriam estar sendo executadas, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer uma usina, né, que é a usina da Barra. Eles produzem álcool e açúcar. É uma pena que não deu para trazer uma foto para mostrar, mas assim, a quantidade de poluentes que são lançados no ar é muito grande. E tem época que assim, a própria população acaba tentando até invadir a própria fábrica, né, reclamando ali. Por quê? Porque acaba trazendo muitos prejuízos, principalmente para os idosos, né, daquela região e crianças. Né? Nas épocas de vamos dizer assim, produções, o número de internações aumenta assim, consideravelmente. Né? Aí eu estou aqui te ouvindo falar de queimadas e pensando naquilo que para nós é mais conhecido, que é a questão da poluição dos carros que você anteriormente citou, mas quis logo se adiantar para nos explicar melhor sobre as queimadas, por exemplo. Mas nas grandes cidades, quais são então os prejuízos com aquela poluição que é a mais conhecida de nós, assim, na região mais urbana? O grande problema nos grandes centros urbanos é porque nós temos vias estratégicas que circulam pela cidade, né? E ali circula tantos carros de pequeno, médio e grande porte. Os grandes responsáveis pelos poluentes que são altamente tóxicos são aqueles de grande porte, ou seja, os que são movidos a diesel.
né? Então, esses carros, o que acontece? O diesel, ele contém compostos químicos como o dióxido de enxofre, né? Que ele é altamente deletério para o nosso corpo. Né? Quando nós inalamos esses compostos, né, dependendo da quantidade que nós estamos inalando, e a cidade de São Paulo está com um nível de poluição tão alto que o que nós inalamos no dia a dia é o equivalente a um cigarro e meio. Gente do céu! Só para você ter uma ideia. O pulmão de uma pessoa normal, que se considera normal, que não fuma, se você pegar hoje, ele está preto. Né? Nós já tiramos fotografias nas palestras que eu ministro, né, em empresas ou escola, alguns lugares que já têm me convidado, eu tenho mostrado isso. Né? Então, o que nós estamos inalando é como se nós estivéssemos fumando um cigarro e meio por dia na cidade de São Paulo. Só para você ter uma ideia. Né? Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo, a Marginal Pinheiros. A Marginal Pinheiros, ela corta tanto bairros de classe baixa, quanto classe médias, como as classes altas. Ah, isso é interessante, porque eu posso ficar pensando aqui, vai ver que esses estudos foram feitos em regiões que têm um menor poder aquisitivo, em que as pessoas têm uma condição de vida mais difícil do ponto de vista que poderia implicar em ser uma pesquisa que mostre só parte da questão. Mas então essa pesquisa é mais ampla. É mais ampla. Passa por classes sociais diferentes. Com certeza. Então, assim, só para você ter uma ideia, a região do Butantã é uma região de classe média para classe alta, né? Até porque está próximo ali do Morumbi, está próximo da região dos Jardins, né? E o que ficou constatado é que, apesar de ter uma boa área, né, de vegetação, o índice de poluição lá é muito alto. Por quê? Nós temos a Marginal, temos a Raposo Tavares, né, que pega ali, que temos muitos caminhões circulando, né? E nós temos, assim, hoje na cidade de São Paulo, o número de carros por habitantes é muito alto, né? E a gente precisa de melhorar o nosso transporte, né? A mobilidade urbana, ela precisa ser mudada, mas a nossa única alternativa para poder viabilizar isso, promovendo saúde juntos, é o metrô e trem. Né? E já foi feitos estudos onde eles compararam, por exemplo, em uma hora, né, na Marginal, passa em torno de 5.000 veículos, né? E nesses veículos você vai ter ali quantas pessoas? Uma pessoa, né? Em uma hora, no mesmo trecho, você, se comparar ali o trem, tem em torno de 8, 10 mil pessoas, né, que estão sendo transportadas. Mas de metrô, em uma hora, no mesmo trecho, você tem o equivalente a 60 mil passageiros. Que diferença, né? Enfim, vamos para o intervalo? Voltamos. Olha só, o que ela vai dizer no próximo bloco? Ela vai mostrar que todas essas pesquisas vêm na direção, ainda são estudos iniciais, né? Vêm mostrar o impacto dessa poluição, seja do carro, seja de queimadas, seja esse ambiente doente em que nós estamos inseridos, produz uma série de problemas, inclusive baixo desejo sexual. Pode estar muito relacionado a isso. Gravidez, impedimento de ficar grávida, dificuldades na produção de espermatozoides. O assunto é sério. Rapidinho, já voltamos. Até já. Boa noite, boa noite. Aqui no Sem Tabus, você é sempre muito, muito bem-vindo. Está descansando, está sozinho, acompanhado, acompanhada. Como você está? Conta pra gente. Vai ali no Face, conversa com a gente, fala, manda notícias, escreve de você, escreve do programa. Você conhecia esse tema de hoje? Eu não conhecia. Confesso que precisei estudar um pouquinho para fazer este programa, mas eu nunca tinha imaginado que um dos itens que impactam diretamente a nossa sexualidade está no ar, a poluição. E que nós falamos sempre a respeito dela quando necessário, claro. Quando esse assunto chega para nós, ele chega por outras vias, trazendo para nós outras ideias, outros tipos de prejuízo. Mas ninguém tinha me falado de que o impacto sobre a sexualidade também é grande.
mas também as notícias chegam de pesquisas muito recentes, mas que bom que nós temos essa oportunidade de saber hoje. Doutora Paula, inclusive eu quero saber assim, claro, é uma situação que vai exigir muito de política, que vai exigir uma série de iniciativas e que eu quero dizer assim, muito particularmente, que eu não creio muito nelas, que elas venham a tomar uma proporção de maneira que resolva uma situação que já está aí há alguns bons anos e que exige uma demanda muito grande, quase que uma reviravolta no nosso jeito de viver, no nosso jeito de transportar e ser transportado. As questões políticas nem se falam, então, ok. Mas eu também não quero que esse tema fique só alarmante, né? Ok, o programa... E agora, o que tem a ver? Mas eu acredito que conhecendo pelo menos o tema, quando a gente tem conhecimento, as coisas são melhores até para pedir, para esperar, para tomar iniciativas próprias, pessoais. Então, enfim, deixei no ar a questão, por exemplo, da gravidez, da produção de espermatozoides, tudo isso pode ser impactado pela poluição? Isso. Eu sempre digo o seguinte, qual que é a diferença, né? Eu até pergunto para as pessoas, qual que é a diferença entre qualidade de vida e estilo de vida para você? Né? E às vezes as pessoas sempre acham que são iguais, né? E não são iguais. Qualidade de vida é quando a gente depende de fato de todos esses meios que você acabou de citar, né? De políticas públicas, você depende do vizinho, você vai depender de uma série de coisas para você promover um local que te promova a saúde. Mas estilo de vida depende de mim. Eu vou ter que tomar desde as pequenas decisões até as grandes decisões para eu promover saúde. Né? Então, assim, isso vai proporcionar a oportunidade de eu fazer a minha parte de maneira consciente. Né? E falando disso, eu gostaria já de pontuar uma parte dessa, já direcionando para a parte da sexualidade, em relação à gravidez, por exemplo, né? Porque a gravidez, a grande parte das mulheres, elas não se programam para ficar grávida. E o doutor Eduardo Borges da Fonseca, ele fez um estudo e o que ele constatou é o seguinte, as mulheres, por elas viverem numa cidade como a de São Paulo, por exemplo, né, ali convivendo com muita poluição, né, estando expostas a essas regiões muito poluídas, elas acabam ficando grávidas às vezes, não se preparou no sentido de uma alimentação adequada, de um exercício adequado, né, ou seja, de um corpo mais preparado, vamos dizer assim, né, nem psicologicamente também. E aí elas estão sendo expostas a esses poluentes. Então, essas mulheres, elas acabam se tornando muito mais vulneráveis, né, a ter abortos, né, no caso, a ter abortos e também ter o bebê com baixo peso. Foi feito um estudo e ficou comparado que em algumas regiões de São Paulo, que era considerado regiões que tinham alto índice de poluição e regiões que não era considerado tão alto, comparando-se o número de nascidos vivos, eles constataram que naquelas regiões que eram mais poluídos, no índice de crianças com baixo peso, ou seja, com menos de 2,5 kg, eram maiores. Chegaram a quase 50%. Né? E aquelas regiões que tinham menos poluição, o índice de nascidos vivos, eles acabavam tendo um peso ideal. Né? Uma outra coisa que ficou constatado é que assim, o índice de aborto também, naquelas regiões que eram mais poluídas, o índice de abortos era maior. Né? E o grande problema no aborto, né, por esses tipos de compostos químicos, eles estão sendo comparados com o aborto que é provocado, por exemplo, com a sífilis, que é um aborto mais tardio. Né? Quando a criança já está bem informada. Isso, bem informada. Doutora Paula, eu fico pensando, que vida que nós ainda temos, né? Porque você fala assim, componentes químicos, e eu fico pensando que tem química na comida, tem química na bebida, tem química no ar, tem química no alimento, em tudo tem, na roupa tem química. Fico dizendo, gente, a gente sobrevive pela graça de Deus. Mas é mesmo. É impressionante como é o poder de Deus que continua nos sustentando. Sim, você pode ser ateu, tá passando aí pelo canal e vendo aqui, ficou nos acompanhando ou dizer de alguma maneira, eu não creio em Deus, Deus não existe. Tudo bem que você não creia intelectualmente,
Agora, se você olhar para a sua condição de vida e negar de que existe algo muito mais forte, uma vida muito mais misteriosa do que simplesmente o que você recebe da comida, da bebida, do ar que você respira, da água que você toma, meu Deus, é uma desinteligência absurda. Porque eu chego a ficar sem fôlego de ouvir assim, que no ar, na comida, na bebida, em tudo que me cerca na vida, tem fenômenos de morte o tempo inteiro. Exatamente. Foi feito um estudo com os animais dentro ali do campus da Faculdade de Medicina, né, que fica entre a Doutor Arnaldo, temos ali a Rebouças, temos a Paulista, tem a Marginal Pinheiros próximo, né, porque não fica tão longe também, a Teodoro Sampaio, que tem um grande número de ônibus circulando por ali, né. Então, ali foi feito um estudo onde foi comparado um grupo de animais que ficaram expostos, né, durante aquele período, vamos dizer assim, da gestação, né? E ali tinha um grupo que inalava aquele ar poluído, normal, que nós inalamos, e outros que não eram expostos a esse tipo de ar, né? E ficou constatado que esses animais tiveram o mesmo comportamento daquelas mulheres anteriormente. O índice de aborto foi maior para aquelas que foram expostas à poluição e o índice de nascidos, vamos dizer assim, é também com peso abaixo do esperado. Entendeu? E uma outra coisa que é até interessante a gente também pontuar, foi com relação à escolha do sexo. Né? As ratas que ficaram expostas naquele local que tinha mais poluições, nascia mais fêmeas do que machos do que deveria ter nascido. Mas o que significa e aí, o que exatamente? Significa isso? E por que esse fenômeno? Nós temos, lógico, na definição do sexo, o X e o Y, certo? Isso. E o que ficou constatado no estudo, que existem compostos químicos dentro desse processo que nós temos, porque é um mix, vamos dizer assim, são várias substâncias químicas, ainda não se sabe qual deles que de fato é o que prejudica, que causa esse dano, né? Mas ele tem alguns compostos que têm mais afinidade pelo Y e não pelo X. Entendeu? E quando você vai definir o sexo, qual que é? XX é mulher, né? XY é o macho, né? No caso o masculino e o feminino. E aí, nesse caso, o Y ele acaba sendo mais prejudicado, né? Então, acaba dando mais oportunidade de nascer a fêmea do que o macho. Então, nesse caso, também ficou constatado. Eita, será que é por isso que tem mais mulheres do que homens, de modo geral? Então, é uma coisa assim que são estudos que são feitos e que fizeram também, dentro desse mesmo grupo, eles compararam esse número de nascidos vivos, né, nas regiões mais poluídas com as regiões menos poluídas e constataram o nascimento maior de meninas do que meninos. E aí fizeram com os animais, acabou se comprovando isso também. Gente. São screens, são estudos que estão sendo feitos, mas que vale também levar em consideração. Né? Gente, e assim, eu me arrisco também a só pensar, tá, gente? Imagina, eu tô aqui como curiosa, como leiga, conversando com uma profissional, ela é biomédica, trabalha especialmente nessa área e traz essas pesquisas assim de maneira que inclusive são acompanhadas, né? E estão se desenvolvendo e tem mais estudos a serem feitos e ela trabalha especialmente com isso. Aí eu tô assim, só que pensando, gente, será que isso também teria a ver com a dúvida que muita gente manifesta a respeito da própria sexualidade? Sabe assim? São coisas assim que a gente não tem explicação, mas assim, tudo pode acontecer, né? Porque a gente sabe, né, que no momento que você altera algo que já tem sua composição bem definida e coloca algum corpo estranho, a função não vai ser a mesma. O resultado disso não vai ser o mesmo. Né? A gente não sabe exatamente qual é o composto, né, desse mix, vamos dizer assim, dessa mistura toda, que de fato tem a maior afinidade, né, por esse Y para poder ele acabar alterando ou impossibilitando, né, ali a formação, né, daquele gene que quer que seja, né, animal ou humano. Né, para de fato já definir o sexo. Né? Então essa pesquisa ela foi feita com humanos e fez naquela mesma região também. Isso. E observou-se os mesmos fenômenos em humanos e em animais. Em animais, entendeu? Muito bem.
Ok, doutora, vamos lá? Então tá, aí falando-se do sexo masculino, né, foi feito um outro estudo, né, que foi com profissionais que ficam muito tempo expostos nas ruas de São Paulo, né, e eles fizeram também com essa mesma perspectiva, pegando uma parte daqueles profissionais que ficavam em uma determinada região que era mais poluída e outras que eram menos poluídas, ou que não tinham poluição acima do que era considerado não normal, né? E ficou constatado que são os profissionais da CET, né? Que é o famoso marronzinhos, né? Os marronzinhos. São os marronzinhos. Os fiscais os fiscais de trânsito. Então, assim, o que ficou constatado? Que aqueles profissionais, eles tinham uma quantidade de espermatozoides com muitas alterações. Né? E quando se comparava os espermatozoides dele com aqueles que eram considerados inférteis, né? Que tinham problema de infertilidade e tal, ficou constatado que aqueles homens que tinham problema para poder, no caso, engravidar, vamos supor, a companheira, ele tinha melhores qualidades do que os marronzinhos. Né? Olha isso. Então é uma coisa assim interessante. Aí vem uma outra. Deixa eu repetir. Então, um homem tido como infértil. Isso. É assim que a gente fala de homem também, né? Um homem tido como infértil, ele tem uma melhor condição nos poucos espermatozoides que ele ainda tem, que não são suficientes para uma gravidez, né, para promover uma gravidez, mas eles têm espermatozoides. Ok, e aí eles tinham uma qualidade. Quando verificaram a qualidade dos espermatozoides destes funcionários públicos que trabalham nas ruas da Grande São Paulo, especificamente os famosos marronzinhos ou os fiscais de trânsito, a qualidade dos espermatozoides dele eram piores do que o dos homens tidos como inférteis. Exatamente. Uau! Exatamente. E aí vem uma outra coisa que ficou constatada, que é assim, ainda que eles tivessem uma quantidade suficiente para promover uma gravidez, a qualidade deles era tão, vamos dizer assim, precária, né? Era tão ruim que, ainda que promovesse a gravidez, não ia ser uma gravidez talvez de sucesso, ou traria alguns prejuízos para aquele bebê. Né? Então, assim, e um outro grupo dentro, comparando-se entre eles mesmos, tinha um número reduzido, né, de espermatozoides. Então, chegando a um número já comparado com os inférteis. Né? Além de ter uma péssima qualidade, também eles acabavam entrando no grupo dos inférteis. Né? Mas aí a gente não sabe se é porque já eram inférteis ou porque tinha tido um prejuízo tão grande a ponto de diminuir também essa capacidade de produzir os espermatozoides. Né? Porque a gente tem todo um processo bioquímico, né, das células, que ela precisa de todo o processo que acontece no seu corpo. Se você tem algum composto no sangue circulando, isso vai alterar. Né? Então, é importante a gente entender o seguinte, que os compostos químicos que nós inalamos, que nós consumimos na comida, na água e tudo mais, ela vai refletir, sim, no funcionamento das células no corpo de maneira geral. É lógico que alguns compostos eles têm uma afinidade maior para determinadas funções. Entendi. Entendeu? Então, nesse caso, o que a gente sabe é o seguinte, os metais que estão presentes nesses compostos químicos da poluição atmosférica, eles são os maiores responsáveis por esses prejuízos. Gente. Olha, para mim está valendo muito a pena, de verdade, uma aula para a gente... E para mim confirma uma coisa, seguinte... Você pode também não acreditar em mim, e não precisa acreditar em mim, mas você pode, como diz o pastor Ivan Saraiva, não acredite em mim, creia na Bíblia, na palavra de Deus. Gente, não tem como negar. O mundo grita por socorro, o planeta pede socorro, ele está velho, ele está se desmanchando, ele está se destruindo, e eu diria, nós o estamos destruindo e nos autodestruímos absolutamente desinteligentemente do que poderíamos fazer se tivéssemos consciência a respeito do que significa a vida. Exato. Né? É uma coisa que me preocupa bastante como ser humano, como comunicadora, como, enfim, responsável por alguma coisa que eu sei que sou responsável, que é influenciar pessoas.
E eu fico preocupada porque, mesmo com o número de informação que nós temos, nós somos muito displicentes com a vida. Exato. Nós somos extremamente responsáveis com a vida. Como se nós tivéssemos o sentido de que assim, eu nunca vou morrer, eu sou eterno. Ainda que com a boca a gente fala assim, não, vou ser feliz enquanto dure. Não, nós temos a ideia de que nós não vamos morrer, faço o que eu fizer. Exato. Então eu como o que eu quero. Eu bebo o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso, porque a vida é minha. Não é uma questão de vida minha, você vai morrer, né? E aí, se eu saio da minha esfera individual e penso na global e está todo mundo promovendo essa poluição, eu tenho a ver também quando eu saio com o meu carro, quando você toma seu carro. É uma questão de todos nós. Nós estamos morrendo e nos matando. Que ninguém tem nada a ver com isso. Temos sim a ver. Só que no avanço, no nível em que nós nos encontramos, você acredita que vamos retroceder humanamente a esta situação? Não creio. Me volto para a palavra de Deus, que me diz que este mundo precisa e vai ter um fim. E que tudo será feito novo. E você pode me dizer, vai ser um grande eclipse, nós vamos viver uma outra era, como foi a era do gelo. Não, é assim que a palavra ensina, e eu creio na palavra. E nenhum cientista prova o contrário da palavra. O meu Deus e o seu Deus fará um novo céu e uma nova terra, porque esta está completamente contaminada e dominada pela morte. E os dados mostram, simples pesquisas mostram, que nós estamos à beira da morte. Mas dependemos exclusivamente da graça de Deus para continuarmos vivendo um pouco mais até que Ele venha. Sem Tabus volta já. Vamos lá? Vamos aqui com a gente no Sem Tabus hoje uma aula de bioquímica, de química, de ciência, de tudo junto com a doutora Paula, ela é biomédica e veio aqui conversar com a gente sobre um tema que eu nunca havia abordado aqui no programa antes e achei super necessário trazê-lo, já que a gente fala das causas, das consequências que levam a dificuldades sexuais e então tem tudo a ver com a gente, tá? É um programa, eu diria, mais técnico, claro, que é mais técnico, de informação mais científica, mais da área do conhecimento que não é de todos nós, do nosso dia a dia, mas o impacto é do nosso dia a dia sim, não é? Poluição e sexualidade. Já falamos da poluição do carro, das queimadas, dos prejuízos, algumas pesquisas importantes e agora eu quero saber mais alguns detalhes. Por exemplo, você me diria que agora quer falar a respeito, por exemplo, de anabolizantes, de produtos químicos que ingerimos e tudo assim com uma capinha de saúde, né? Não, é promoção da saúde. Exatamente. Muitas vezes a gente não tem noção de que a beleza tem um preço quando nós queremos forçar essa beleza, né? E não medimos as consequências, né? Porque a gente não tem ideia do que pode acontecer dentro do nosso próprio corpo. Exato. A gente está se preocupando com o que está externo, né? É massa corporal e tudo mais, tal. Mas um dos maiores aliados, vamos dizer, da poluição e de outros meios que poderão prejudicar a parte da sexualidade está o uso dos anabolizantes. Até porque essa galera, vamos dizer assim, mais jovens, hoje estão fazendo exercícios em grupo nas academias, né? E um acaba se comparando, acabaram indo até para os grupos femininos nesse sentido, né? De querer se comparar, quem fica mais legal, não sei o que e tal. E vão, às vezes, pelo impulso, né? Às vezes não tem noção, de fato, dos prejuízos que esses anabolizantes podem causar na sua sexualidade. Né? E depois, assim, além da questão da infertilidade, né, das alterações químicas, pode trazer malformações no futuro, né, das crianças que vão ser geradas, desses homens que fazem uso, né, de maneira contínua desses anabolizantes. Então, é coisa que tem que se pensar agora, porque depois não tem mais o que fazer. Você está falando de anabolizantes, está me dizendo que nele tem química e componentes químicos que são altamente prejudiciais. Os alimentos de modo geral, que eu falei agora há pouco, tem alguma informação que você possa nos acrescentar? Alimentos de modo geral, tem alguma pesquisa? Você lembra de alguma coisa?
Olha, eu não posso afirmar de maneira categórica, até porque a gente prefere trazer isso quando tem dados. Eu não vou... Até tem dados fora, mas como eu não trouxe isso de maneira bem... Mas já existem estudos? Existem estudos, porque assim, ó, todos assim, questão de corante, de conservante, de compostos para poder mudar sabores e tudo mais, tem comidas que são totalmente artificiais. Né? Por exemplo, salgadinhos, né? Vou dizer, não estou dizendo que o salgadinho vai causar infertilidade, não é isso? Estou dando exemplo na questão de alimentos que às vezes são totalmente artificiais. Que alteram o processo né? da biologia. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, que o alimento natural é um alimento vivo. Entendeu? O alimento que ele é processado, que ele é manipulado, ele é um alimento que não tem vitalidade. Ele tem os compostos químicos que vão ter, sim, as suas atribuições e tudo mais, mas nunca vai ser igual a um alimento vivo. Por exemplo, comer uma fruta, uma verdura, um legume. Nunca vai ser a mesma coisa. Você entendeu? Porque esse alimento está vindo da terra. Todos os compostos que nós precisamos, como as vitaminas, sais minerais, as proteínas, elas vêm da terra. Por exemplo, o animal ele come o capim, ele come todos aqueles cereais, tudo mais, né, os grãos e tudo, para poder ele ter o alimento para sustentar. A partir dali ele consome para depois a gente consumir o alimento, vamos supor, os nutrientes deles através da carne. De segunda mão. Mas na verdade, se você for diretamente nos alimentos que vêm diretamente da terra, você está pegando um alimento vivo, vamos dizer assim, né? Então é diferente. Então se você pega um composto químico, né, que tem manipulação, que tem adição de qualquer composto químico, talvez de imediato ele não vai ter nenhum efeito, mas no futuro o acúmulo disso pode trazer prejuízo, sim, na soma de tudo, né? Porque você está exposto a uma poluição, você consome alimentos que talvez não seja tão saudável, você consome um tipo de anabolizante, por exemplo, né? É sedentário, não controla peso, a questão da obesidade também é um problema, né? Nessa questão. A gente sabe que, assim, muitas vezes as pessoas não têm noção disso, mas a questão da sexualidade está envolvido todo um conjunto. A sexualidade não é simplesmente ter né, vamos dizer assim, ter a ereção e tal. Para ter ereção tem um processo biológico por trás. Tanto é que a maneira como o corpo da mulher reage não é a mesma maneira do masculino, né? Mas o corpo, biologicamente falando, ela é uma máquina química que precisa de reagir, né, de maneira que aquelas reações elas sejam, vamos supor, compatíveis para que ela funcione bem, dê uma boa resposta. Entendeu? Então, assim, a questão do sedentarismo, a questão do consumo dos anabolizantes, a questão da obesidade são fatores que precisam ser pensados e levados em consideração. O que a gente pode considerar mais claramente a respeito da obesidade? A obesidade está totalmente relacionada ao estilo de vida. Esse estilo de vida significa que você é uma pessoa que não faz exercício, é uma pessoa que não come de maneira correta, né? Comer comidas corretas, vamos dizer assim, come tudo que vem pela frente. Em grande quantidade. Em grande quantidade, produtos químicos em grande quantidade. Até mesmo, né? Quem come comida ou até saudável de grande quantidade. Então vem tudo, está tudo desregrado, então alguma coisa está errada. Então precisa de organizar isso, o corpo precisa de uma organização. Então, assim, às vezes as pessoas associam o sexo só com aqueles momentos que a gente vê na TV, que são momentos felizes de amor e tudo mais, sendo que não é isso. E a gente sabe que a frustração de muitos casais é por causa de, mas tem que primeiro organizar o corpo para ele funcionar bem, para ele poder ter um funcionamento à altura das suas expectativas, né? Às vezes a gente cobra de nós aquilo que não estamos preparando para, de fato, nós usufruirmos. Certa vez eu trouxe uma profissional aqui, uma médica, inclusive, e ela falando a respeito da obesidade e da vida sexual, e aí eu estava fazendo o programa ao vivo e alguém mandou a seguinte questão. Ela dizia assim, eu estou com sobrepeso, sou obeso, como queiram dizer, mas eu tenho uma vida sexual muito satisfatória. E aí, doutor, ele está dizendo que está tudo bem com ele. Ela diz, eu garanto que se ele não estivesse com sobrepeso, se ela está bem hoje, seria excelente. Exato. E aí ela trouxe dados mostrando cientificamente
como a obesidade influencia, sim, diretamente na qualidade. Não é em quantas vezes você consegue fazer sexo, quantas ereções tem, na qualidade desse sexo, né? A gente precisa pensar no resultado disso, né? A qualidade é o resultado de um conjunto de iniciativas que a gente promove por si mesmo, né? Exatamente. Pela vida. Por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, que está tendo contato diretamente com a poluição, né? Toda mulher e homem, né, de alguma forma, eles sonham um dia ter uma família, né? Mas se ele tiver com os seus espermatozoides ou com os seus órgãos femininos, vamos dizer assim, alterados, eles podem até ter um filho, mas pode ter um filho com problemas, você entendeu? Que vai trazer vários prejuízos. Não vai ter uma criança para trazer simplesmente promover alegria na família, né? É uma alegria que vai trazer ao mesmo tempo despesas, momentos de tristeza, sim, você entendeu? Porque vai ver um filho limitado, ninguém vai ficar feliz. Por mais que você diz que é uma criança que você está feliz, não está feliz, não, né? Amiga, você vai trazer filho para trazer alegria, para produzir, para ser alguém na vida, para contribuir. Esse é o objetivo, e não é porque aquele bebê é um objeto do meu prazer, simplesmente. Exato. Mas assim, você já imagina, toda criança traz, ou é para trazer alegria para a família, né? Aí você traz uma criança que nasce com alguma limitação, se é o meu filho, eu vou amá-lo? Obviamente, né, tem um impacto, luto, porque foi frustrado no sonho de ter uma criança saudável, em todas as funções normais, mas não tem. Mas com o tempo você aprende a amar o seu filho como ele é. Exato. Mas o que você faz, se você tem consciência de que possivelmente você contribuiu para o estado daquele bebê? Exato. Se não comeu bem, se não foi correto, honesto com o seu corpo, com a sua mente. E a gente não tem tempo para pensar nessas coisas, exatamente. Né, amiga? Às vezes a gente não cria situações para pensarmos nisso, né? Estresse, ganhar dinheiro, então, aí vem trabalhar. É o estresse, obesidade, o uso dos anabolizantes, a questão das drogas ilícitas, que está sendo inserido hoje no estilo de vida das pessoas em geral. E as lícitas também. E as lícitas como o cigarro, né? Que para a grande maioria isso é tratado como normal. Isso traz sérios prejuízos. Entendeu? Tanto é que os índices de mulheres que são fumantes ou que convivem com quem fuma também tem os mesmos resultados da poluição em alto índice, vamos dizer assim, né? Que são daqueles estudos que eu já falei aqui no início, né? Elas acabam tendo esse mesmo prejuízo, né? Do aborto, do baixo peso, o bebê nascendo com baixo peso, ou então nascendo com uma série de problemas respiratórios, cardiorrespiratórios, enfim. Então, em resumo, primeiro, nós precisamos de adotar estilo de vida. Quando nós adotarmos estilos de vida, nós vamos cuidar do que nós estamos comendo, como estamos vivendo, procurarmos dar nossa contribuição. De que forma? Se eu tenho carro, eu tenho que fazer a avaliação do meu carro. Muitas vezes as pessoas querem ter o carro, mas não tem nem condição de manter o carro. De que forma? Fazer uma avaliação para que esse carro não seja um grande contribuinte da poluição que nós temos hoje dentro dos nossos bairros e também na cidade como um todo, entendeu? Uma outra coisa também que é importante é o seguinte, valorizar as áreas verdes, né, das cidades, né? Muitas vezes as invasões estão tirando essa oportunidade de, inclusive, os bairros mais simples serem beneficiados com essas áreas, né, mais verdes. Então, o que acontece? Acaba trazendo grandes prejuízos também para nós, entendeu? Uma outra coisa que é importante, alimentação é algo que nós é que temos que decidirmos o que nós vamos consumir, né? Apesar de estarmos expostos a tudo isso, tem muita coisa que nós podemos evitar. Né? Isso é interessante, doutora Paula, porque a gente cobra o poder público, e é para fazê-lo sim, porque é responsabilidade do poder público trabalhar a nosso favor sempre, da população sempre, mas o que fazemos por nós mesmos? O que compete a mim, referente a viver bem? Eu acho que isso é alguma coisa para pontuar responsabilidade individual, pessoal. Mas o indivíduo quer que tudo funcione bem. Exato. Mas o que compete a ele de colocar no prato, ele então, né? É assim, eu gosto. Aí, fenômenos de morte, né, vem com tudo. Exatamente. Fica difícil. Então, assim, acho que nós temos que aprendermos a promovermos saúde, né? Tanto nossa quanto coletiva, pensando também no coletivo, né?
Com relação ao poder público, nós temos muito poder para poder ajudar o poder público. De que forma? Participando de iniciativas que possam, de fato, levar propostas que façam a diferença, que façam mudanças, né? Eu recentemente recebi um convite de um vereador da Câmara Municipal de São Paulo para fazer parte de um comitê da organização de um evento que vai acontecer esse ano em setembro, né, que é de uma conferência sobre mudanças climáticas, por exemplo. E teve uma certa pessoa que falou, Paulo, quanto que você vai ganhar? Eu falei, nenhum centavo. Olha, eu falei, mas eu vou ganhar com a oportunidade que eu vou ter de ajudar, né, a inserir proposta para poder a gente ajudar a mudar os hábitos das pessoas que moram em São Paulo. Mas o ser humano está tão envolvido com ele próprio, com o umbigo dele, que não quer saber do coletivo, quer saber quanto eu vou ganhar. Exatamente. Né? Aí fica... Essa é a nossa política. O que eu ganho com isso? Infelizmente. Não, e depois levantamos bandeiras e vamos para a rua, claro que tem as suas exceções, mas a gente vai ler assim, a corrupção, a baixa corrupção. Você é corrupto também, né? Você só pensa no ganho pessoal. Imagina você tem um rio de dinheiro à sua disposição, quantas malas você não vai guardar debaixo da sua mesa de escritório, porque assim, se hoje você só pensa em ganhar. Mas, enfim, amiga, chegando ao final do programa, muito obrigada, viu? Eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que o nosso papel é esse, da gente gerar informações para ajudar a trazer soluções, né? Eu acho que eu sou apaixonada pela ciência por causa disso, né? Porque o nosso papel é gerarmos informações para poder darmos condições para os poderes que tiverem realmente à disposição, para poder ter condições de tomar as iniciativas de maneira mais assertiva, né? Pensando numa cidade como São Paulo, no país como o Brasil, a gente precisa de iniciativas que possam, de fato, fazer a diferença, não só individualmente, mas no coletivo. Olha, eu vou ser meio atrevida aqui para dizer uma coisa, viu? Falando das grandes cidades, que a gente sabe que a poluição se concentra muito mais pesadamente nas grandes cidades. Gente, vamos sair das grandes cidades, vamos? Não tem mais como viver, não cabe mais, não compete mais, sabe? As orientações de Deus, Deus já orientou a gente para sairmos. Vai chegar um momento que ele fala, sai das grandes cidades. E se sai, não é por causa de pecado, porque pecado vai ter em qualquer lugar, né? Mas é nesse sentido de melhorar a qualidade de vida, né? E aí pensando também no seu estilo de vida, que você pode adotar de uma maneira diferente, tá? É lógico que comparando Jacareí, que só passa uma via que promove talvez essa poluição, não se compara com São Paulo, que tem várias vezes como as indústrias, né? Tem os carros, enfim, aí tem uma série de outras coisas que poderão estar promovendo essa poluição. Às vezes, né? Eu penso se nós não estamos muito debaixo da síndrome de Ló. Ló era um homem de Deus, um homem temente, uma família que reconhecia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, né? O Deus vivo, o Deus de Abraão. Mas ele fixou suas raízes ali num ambiente de grande transgressão e iniquidade. Exato. Maldade, vícios, desprezo pela palavra de Deus, desprezo pelo que pela linguagem celestial, e acumulou-se uma enfermidade mental, espiritual, enfim, certamente de todos os níveis. E nós muitas vezes nos reportamos a histórias bíblicas e parece alguma coisa tão longe quando o Senhor está o tempo todo nos ensinando a aplicá-las de modo prático em nossa existência. Exato. Precisa sim chegar, e vai chegar essa hora, e que seja a hora que você decida, que eu decida a andar segundo a vontade de Deus. E às vezes nós estamos presos numa grande cidade por causa de um trabalho, como se o Deus da grande cidade não fosse o Deus da cidade pequena. Ou do próprio sítio, ou do próprio sítio, ou da própria rocinha, de onde nós nunca talvez deveríamos ter saído, onde nós tínhamos muito mais saúde, muito mais vida. E a gente fica se acumulando nesse ambiente de morte. E aí a gente fica discutindo assim, mas eu perdi meu desejo, perdi libido, ou não engravido, ou não isso, não aquilo. Essas coisas do humano. E a gente fica pedindo uma solução, quando a solução é assim, é voltar para as origens. Exato. Né? A gente tem que mudar de atitude. Mudar de atitude, senão fica só falando, não muda nada. Exatamente. Mas eu gostaria de terminar com um verso bíblico que eu gosto muito. Por favor. Esse verso está em Jeremias 29:11, mas na Bíblia, a linguagem de hoje, que fala o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês. É plano de prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança. Que Deus possa abençoá-los, a todos que estão realmente compartilhando esse momento. Tá bom? Termina esse programa, então?
com suas palavras. Muito obrigada a você aí de casa também. E uma boa noite para você. Durma bem, tenha paz e faça planos para mudar a sua vida, mudar de verdade. Que você acredite que os planos dele são melhores e maiores e tem futuro de paz para você. E que Deus te abençoe. Boa noite. Da semana que vem.